Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Marcílio Sampaio e esse é o canal Natureza Animal. Esse é o nosso primeiro vídeo, pessoal, para inaugurarmos com chave de ouro. Então eu mostrarei para vocês aqui as 10 cobras mais venenosas do nosso Brasil. É isso aí, você pode ter um desses animais aí dentro da sua casa. Então, pessoal, antes de continuarmos com esse vídeo, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixa seu like nesse vídeo que ajuda demais a subir esse vídeo nas estatísticas do YouTube. Esse vídeo é uma homenagem ao meu grande amigo Haroldo Bauer, o famoso rei das serpentes. Esse vídeo aqui vai com certeza direcionado a ele, com certeza ele vai se identificar com esse vídeo. Então bora pro vídeo. Todos sabemos, e não é novidade, que as cobras são um dos animais mais temidos do mundo. Todo mundo prefere evitar esses animais, mas poucas pessoas tentam entender como funciona o comportamento desses répteis. Bom, assim, existem inúmeras e inúmeras espécies de serpentes inofensivas ao ser humano, não é isso? Em contrapartida, nós temos também cobras tão venenosas, tão poderosas, que poderiam chegar a matar um ser humano em até 20 minutos, caso não haja nenhum tipo de cuidado médico após aquele acidente. Muitas vezes nem é só a pessoa curiosa que acaba se intrometendo com um animal desses e participando de um acidente, certo? Às vezes nós estamos em nossa casa e nos deparamos com uma cobra, a gente pode até acabar sendo picado sem ao menos perceber que esse animal estava ali, bem embaixo do nosso nariz. Então, para você que mora no Brasil, se prepara que nesse vídeo agora nós veremos as 10 cobras mais venenosas e que você pode encontrar aí na sua região e na sua cidade. Em 10º lugar, Jararaca alcatrazes. Essa cobra foi encontrada pela primeira vez numa ilha chamada Alcatrazes, no litoral de São Paulo. Em questão de veneno, ela é mais ou menos semelhante ali, igual às demais jararacas. Depois de alguns estudos feitos por alguns cientistas, essa cobra ficou classificada como a 10ª cobra mais venenosa do país, por ter um veneno muito letal. Agora sim, pessoal, devido a esse temor, a esse medo que as pessoas têm das serpentes, elas começaram a ser caçadas, inclusive o seu habitat natural tem sido degradado ao longo dos tempos aí, e trazendo essa cobra a entrar aí para uma das espécies que estão ameaçadas de extinção. A coloração desse animal pode ir de marrom escuro ao cinza. Em 9º lugar nós temos a jararaca ilhoa. Essa cobra, pessoal, vive no litoral de São Paulo e ela é bastante venenosa, é muito peçonhenta. É uma das cobras mais perigosas do Brasil. Esse animal tem uma alimentação bastante peculiar para as serpentes, ou seja, acaba se alimentando ali de pássaros, rãs, lacraias. Já essa cobra, pessoal, do nosso 9º lugar, ela possui um veneno super potente, podendo ser até 4 a 5 vezes mais potente que os venenos das demais jararacas. Um fato bem interessante sobre essa cobra, pessoal, é que ela tem uma cauda branca, onde ela se esconde, se camufla no território e ela fica só mexendo ali uma cauda branquinha a fim de atrair alguma presa. Muitas vezes, alguns pássaros estão à procura também de alimentos e acaba identificando ali pelo chão essa caudinha branca, confunde com alguma larva, vai lá achando que vai se dar bem, que vai conseguir seu alimento e acaba se tornando presa fácil para jararaca. Para vocês terem uma noção, pessoal, essa cobra, o veneno dessa cobra é tão potente que pode acabar aí por necrosar a pele do ser humano, decompor a pele quase que instantaneamente, se for injetado uma quantidade muito grande do seu veneno. E é possível que na picada essa cobra injete aí uma boa quantidade de veneno. Geralmente após a picada desse animal, se a vítima demorar muito ali a procurar um posto médico ou ser socorrida de fato, existem 70% de chance dessa vítima vir a óbito, pessoal, ou seja, morrer. Então, presta bastante atenção, porque você pode de repente aí se deparar com uma cobra dessas e sofrer e participar de um acidente como esse, e aí você precisa, a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente manter a calma, lavar com água e sabão o local, a região da picada, chama alguém, chama uma pessoa mais próxima para levar você até um posto de saúde, não se desespere, e aí você vai estar recebendo um tratamento referente à picada dessa espécie especificamente. O seu veneno causa insuficiência renal, necrose do tecido muscular ali da região onde foi picado, hemorragia cerebral e hemorragia intestinal. Mas claro, pessoal, é lógico que esses sintomas eles só vão
de fato vir a ser real a partir do momento que você demora demais a ter um atendimento médico após ali a picada desse animal. Em 8º lugar nós temos o urutu cruzeiro. Esta é a 8ª cobra mais perigosa do território brasileiro, pessoal. A expectativa de vida desse animal gira em torno de 20 anos, mais ou menos. Ela é diferente de outras serpentes, que muitas vezes até bastante peçonhentas. Essa cobra ela é muito agressiva quando se sente ameaçada, ou seja, existem cobras peçonhentas na natureza que, por mais que elas sejam muito venenosas, você, às vezes, ao tocar ela ou ao estar ali no mesmo ambiente que ela, não significa que ela venha a te atacar, não. Você pode, de repente, estar ali num ambiente com ela e não ser atacado. Então, essa é uma cobra bastante diferente, ou seja, só de você estar ali num ambiente com ela e ela se sentir ameaçada por esse simples motivo, ela pode simplesmente tentar investir em você, ou seja, tentar picar você, inocular o veneno em você. Essa cobra ela é bastante rápida, ou seja, ela garante ali, ela procura garantir que suas presas elas não vão chegar a fugir, beleza? Então, assim, lógico que está se tratando aqui, pessoal, de animais na natureza aí, de roedores, lagartos e etc. Nós estamos falando desses animais. É óbvio que o ser humano ele tem aí uma velocidade maior do que uma cobra como essa, obviamente, que numa corrida, por exemplo, ela jamais alcançaria o ser humano. Porém, a rapidez que a gente fala, a velocidade que é citada aqui, é uma velocidade ali que não dá reação à vítima, ou seja, o próprio ser humano ali, ao estar no mesmo ambiente que essa cobra, se nós não percebermos que ela está por ali, a gente pode de repente sofrer um acidente com essa cobra, uma picada, certo? Sem ao menos a gente perceber que ela estava ali, ou seja, ela é tão rápida que não tem muita reação para quem não está esperando aquele tipo de atitude de algum animal que esteja ali no ambiente, enfim, de uma serpente como essa. Esse animal pode chegar aí a 1,5 metro de comprimento, pessoal. Então, não é uma cobra assim tão grande comparado às demais cobras que a gente vê por aí pela natureza, como a jiboia, por exemplo, que não tem peçonha. O veneno desse animal ele é necrosante, coagulante e hemorrágico, pessoal. Ou seja, esses sintomas eles vão de fato acontecer com o tempo ali que você passa após a picada e permanece no lugar. Você não procura um atendimento médico, um tratamento e acaba deixando o veneno agir mais no seu corpo e, consequentemente, acaba tendo esses sintomas aí que vocês conhecem. Assim, a grande procura desses animais na natureza, os alimentos desses animais, geralmente são roedores, ou seja, eles geralmente costumam migrar ali nos territórios por onde anda, em busca de tocas de roedores. A gente sabe que existem as casinhas que os roedores fazem, então são geralmente os locais onde essas cobras preferem permanecer. Beleza? Então é por ali, mais ou menos, que elas geralmente vão ser encontradas justamente por ter ali o seu alimento ao redor dela. Essa, pessoal, é uma serpente vivípara, ou seja, ela não chega a colocar ovos no ambiente ali. Ela não faz isso. Os animais, os filhotes já nascem prontos ali da cobra, eles se geram dentro dela mesmo e ela libera os animais ali no ambiente. Esses animais, a quantidade de filhotes pode variar ali entre 10 a 15 animais, mas é sempre nessa faixa aí. Essas cobras, elas geralmente vivem ali nos cerrados, no sul do Brasil, certo? E assim, elas têm, como muitas cobras aí na natureza, têm hábitos noturnos. Em 7º lugar, pessoal, nós temos a cobra cotiara. Essa cobra é uma cobra muito perigosa. E assim, ela nem é tão grande, ela tem um tamanho relativamente pequeno comparado a muitas cobras por aí, certo? Elas podem chegar até 90 centímetros de comprimento, pessoal. Mas nem se engane com o tamanho da cobra, é uma das cobras mais venenosas do Brasil, como eu estou trazendo aqui para vocês. Ela geralmente habita ali a região sudeste do Brasil, ou seja, ali mais ou menos no sul do Rio de Janeiro, no sul de São Paulo, elas podem ser sim encontradas, certo? Em caso de você participar de algum acidente com esses animais, com essa espécie especificamente, é indispensável que você tenha ali um atendimento médico em até 4 horas após o acidente, certo? Para que você evite aí de fato que o veneno venha a agir de forma completa no seu organismo. Caso contrário, você pode
simplesmente vir a óbito após essas 4 horas, porque o veneno dessa cobra, ele age rapidamente e ele tem uma toxina necrosante e hemorrágica, ou seja, não dá muitas chances ali para que a vítima venha a sobreviver mesmo sem a ajuda médica, não é isso? Então, sempre que acontecer um acidente como esse aí, com uma cobra dessas aí que você está vendo agora na tela, procure uma ajuda médica imediatamente, pessoal. Não deixa para passar 1 hora, 2 horas, não leve em consideração essas 4 horas que estão sendo ditas. Essas 4 horas são simplesmente para que o veneno não venha agir completamente no seu organismo. Mas antes dessas 4 horas, com certeza você vai sentir muitos outros sintomas que vão trazer um desconforto muito grande em si, risco também à sua saúde, certo? Então não deixa para a última hora, procura uma ajuda médica. Em 6º lugar, nós temos a caiçara. Essa cobra apresenta grande semelhança assim, com as outras jararacas que a gente vê aí no país, certo? E tipo assim, ela pode ser encontrada em qualquer território do Brasil, ou seja, qualquer lugar que você esteja andando, você pode de repente encontrar essa espécie de serpente, com exceção do norte. Geralmente no norte do nosso país ela não é encontrada, certo? Mas em todas as outras regiões, sim, você pode encontrar esse animal. O veneno dessa cobra é muito perigoso, ou seja, se você, após participar de um acidente com essa cobra, se não for medicado, é 100% de certeza que você virá a óbito, certo? A vítima virá a óbito. Então, como eu tenho falado, pessoal, não deixa para tratar depois de um certo tempo, faz isso de imediato. Então, se você participou de um acidente com um animal como esse, não deixe para depois, procura uma ajuda médica imediatamente, certo? É indispensável. É indispensável também não se desesperar, certo? Manter um corpo calmo, fica tranquilo, até para você não acelerar muito os batimentos cardíacos e de repente fazer com que esse veneno circule mais rapidamente no seu corpo, através das suas vias sanguíneas, certo? Então, não se desespera, só lava rapidamente ali de imediato e vai diretamente a um hospital, procura uma ajuda médica, tranquilo? A inoculação do veneno dessa cobra, pessoal, ela causa ali inchaço na região onde foi a picada, a necrose da região também, geralmente o tecido é necrosado, e também hemorragia. Então, assim, em casos de picada, a vítima ela tem ali até mais ou menos 3 horas para poder ser medicada com o soro específico para essa espécie e escapar ali, vamos dizer assim, certo, da toxina desse animal, tranquilo? Depois de 3 horas, aí, pessoal, é uma questão de muito risco mesmo à saúde do ser humano. E em 5º lugar, pessoal, nós temos aí a jararacuçu. É uma cobra muito conhecida também, sabe? É uma cobra que muitas pessoas que vivem aí no campo, moram aí em fazendas, sítios, têm o conhecimento desse animal e temem bastante esse animal pela periculosidade dele. Essa cobra aí é da família dos viperídeos, é uma víbora, né? Bastante perigosa. E assim, ela tem uma particularidade enorme que, tipo assim, nas demais cobras, as demais cobras, pessoal, existe a chance de, ao picar você, ela injetar uma grande quantidade de veneno. As outras. Essa cobra não é a questão de existe ou não existe. A picada dela sim injeta ali a peçonha, a grande quantidade de veneno na corrente sanguínea da gente. Ou seja, ela não tem um meio termo, ela vai sim injetar uma grande quantidade de veneno em você. A menos que seja uma picada rápida ali de raspão e a presa realmente não pegou. Mas caso a presa realmente venha a entrar ali na sua pele, ela vai sim injetar uma grande quantidade de veneno. Por natureza ela já faz isso, certo? Assim, diferente também de muitas cobras peçonhentas que nós conhecemos, aí essa cobra é uma cobra bem grandinha aí, comparada às outras cobras, às outras serpentes, certo? Essa cobra ela pode chegar ali a 2 metros de comprimento, para vocês terem uma ideia. Então, assim, é uma cobra que tem um veneno, uma cobra que tem um veneno super potente, certo? Além de o veneno dela ser potente, esse veneno é injetado na nossa corrente sanguínea em grande quantidade, ou seja, o que diminui ainda mais as nossas chances assim de realmente não sofrer com a toxina desse animal, certo? E nós somos animais de grande porte comparado a uma serpente, nós seres humanos. E isso só quer dizer uma coisa, pessoal, que se a gente sofre bastante com essa peçonha, com essas toxinas, imagina você aí aqueles animais menores, aí um cachorro, um gato, é 100% de certeza que vão vir a óbito aí. Acredito que ali entre 15 a 20 quilos, com certeza, com uma picada de um animal desse, viria a óbito muito rapidamente. Então, o pessoal aí que mora em Mato Grosso, Minas Gerais,
inclusive a própria Bahia, Roraima. Essas são as regiões que essas cobras são mais encontradas, certo? Então já se liga aí, fica ligado para não ter uma aí embaixo da tua cama. Mas para tranquilizar vocês mais, pessoal, uma informação muito importante sobre essa espécie é que elas são geralmente encontradas mais em florestas, nesses locais mais com mata mais fechada, e o que diminui aí os riscos de você de repente se deparar com um animal desse, certo? Então assim, até por esse fato ser verídico mesmo, os casos registrados de acidentes com essa espécie de serpente é bem pequeno aí no Brasil, então nem é uma coisa que a gente vai se preocupar muito. Em quarto lugar, pessoal, a gente tem aí a famosa jararaca, né? Que a gente tem vários nomes para as espécies de jararacas, não é isso? Só que ela é a famosa jararaca, certo? Tenho certeza que essa cobra é uma das mais famosas aí que a gente vai ter aqui nessa lista de top 10. E assim, essa espécie ela é encontrada mais aí nas regiões norte e nordeste do nosso país, né? Elas preferem os locais mais quentes, ou seja, o pessoal aí, Pernambuco, Bahia, são regiões aí que com certeza, do nordeste ali que com certeza já ouviram falar, já presenciaram uma jararaca aí na sua cidade. E inclusive, pessoal, a jararaca ela é uma espécie de cobra que causa mais acidentes comparado às demais cobras aí dessas regiões brasileiras, certo? Então assim, no Brasil, os maiores casos de acidentes de seres humanos com esse tipo de animal são direcionados geralmente a essa espécie, a jararaca. Em terceiro lugar, nós temos a surucucu pico de jaca, pessoal. Eu acho que vocês já podem ter ouvido sobre esse animal por aí, mas é um animal bem famoso também. Essa cobra, pessoal, ela é famosa assim, por ser a maior cobra peçonhenta de toda a América Latina, certo? O veneno dessa cobra, pessoal, para vocês terem uma ideia, pode causar ali uma dor insuportável ali na região da mordida, não é isso? E queda na pressão arterial. Aí, assim, quanto mais tempo você demorar com esse veneno circulando na sua corrente sanguínea, vão aparecer outros problemas, com certeza, como insuficiência renal. De repente você pode ter aí uma diminuição na frequência cardíaca. São coisas que realmente vão acontecer caso haja uma demora, pessoal, após a picada desse animal. Essa também é uma espécie que, caso não haja um tratamento muito rápido, urgente, ali logo após o acidente, até um ser humano adulto pode chegar a óbito rapidamente após a participação desse acidente com essa espécie de animais. Em segundo lugar, nós temos a famosa cascavel, pessoal. Isso aí todo mundo, principalmente quem mora aí na região do Nordeste, conhece muito esse animal. É um animal que está presente aí em várias regiões, em vários locais, várias cidades, vários tipos de vegetação, principalmente na Caatinga ali, a gente encontra muito esse animal, certo? E tipo assim, a característica principal desse animal é com certeza ali os guizos que ela tem na cauda, né? Que muita gente fala que aquilo ali é a idade, diz ali quantos anos a cobra tem, quantos guizos ela tiver, significa a idade que ela tem. Não é isso, certo, pessoal? Isso é só um mito. Aqui, quem mora aqui nessa região da gente aqui, do Nordeste, Pernambuco, mesmo, mais especificamente em Serra Talhada, já se deparou muito com esse animal e a gente sabe que se trata de um mito, certo? Existem, para vocês terem uma noção, existe cobra cascavel aqui na região, pessoal, jovens com mais guizos que cobras mais adultas, para vocês terem uma noção, certo? Então ali, a questão ali dos guizos, pessoal, é mais relacionada à troca de pele. Toda vez que o animal troca de pele, vão acumulando aqueles guizos ali no final da cauda, como também pode não acumular. Isso aí é uma coisa que isso é da natureza, é uma coisa aleatória. O veneno dessa cobra, pessoal, causa ali paralisia no local, na região ali que foi picado, certo? Ou seja, se você foi picado na região do braço ali, vai começar, é progressivo, é um veneno progressivo, certo? Onde ele causa a paralisia ali naquela região e vai paralisando ou trazendo uma sensação de paralisia ali naquele lado que você foi picado, até consumir de fato uma região maior do seu corpo. Além da paralisia, esse veneno pode também causar ali necrose na região da picada, certo? Então é um veneno necrosante, é muito perigoso. Parada respiratória também é um dos casos que pode acontecer, é um dos sintomas. E tem vários outros sintomas que vocês podem conhecer aí, que são provenientes da picada da cascavel, certo? Então sempre a ideia é que haja uma limpeza na região da picada com água e sabão, de preferência água corrente, pessoal. Em primeiro lugar, pessoal, nós temos aí a cobra coral verdadeira, né? Que é confundida por muitas pessoas aí com a coral falsa, certo? Mas existe uma distinção muito grande entre a coral verdadeira e a coral falsa, pessoal. A coral verdadeira ela é uma cobra muito mais perigosa que a falsa, por exemplo. A coral falsa ela tem ali uma peçonha que geralmente é mais efetiva somente com os pequenos animais, com as caças, as presas dela, certo? É um animal que imobilizaria ali somente aqueles animais de pequeno porte.
Mas já a coral verdadeira é, de fato, o primeiro lugar dessa lista, pessoal, como a cobra mais perigosa do nosso país, certo? Que pode ser encontrada aqui. Geralmente, essa cobra ela não é uma cobra que vai atacar o ser humano por qualquer situação. Ela não é uma cobra agressiva, como a gente viu nas outras serpentes aqui para trás nesse vídeo. É uma cobra que geralmente você vê ela ali no local, ela vai permanecer no local dela, mas ela pode sim chegar a atacar o ser humano, se sentir ameaçada, certo? É um animal que tem a toxina mais potente das serpentes encontradas no nosso país, certo? Porém, pessoal, ela tem uma dificuldade de inocular essa peçonha na gente, certo? Nos seres humanos. As presas desse animal, ela é encontrada mais atrás na mandíbula dela, não é como as outras cobras que as presas são encontradas aqui na parte da frente, não, certo? Então, para esse veneno ser inoculado, o bote da cobra tem que se encaixar completamente no seu braço, na região que ela viria ali picar, certo? E de fato essas presas precisariam penetrar a sua pele para ela inocular esse veneno, tá? Mas geralmente é mais difícil ocorrer um acidente com um animal como esse. É um animal que a gente tem aí, vocês podem ver agora aí, o nosso rei das serpentes, ele manuseia esse animal tranquilamente, certo? Não é um animal super agressivo, mas é um animal que, se chegar a picar o ser humano, é um acidente quase que fatal, é uma cobra muito perigosa, que dependendo ali, se você não tiver os cuidados médicos urgentes e naquele momento, você pode sim chegar a óbito muito rapidamente. Essa serpente é uma serpente muito bonita. Agora existe muito mito nessa cobra. O pessoal diz que ela tem ferrão, é mentira. Ó, pra você identificar uma coral verdadeira, toda coral verdadeira ela traz branco na cabeça. Então aqui, eu vou pegar ela aqui, filma aqui. Ó, esse animal tem medo do ser humano, mas não é de atacar. Deixa eu colocar ela na água pra ela nadar um pouco. Filma ela nadando aí, vai. Olha, como ela nada bonito, ó. Olha. Tá vendo como é bonito nada? De todo modo, é bom vocês evitarem esse tipo de animal caso não tenha ali o conhecimento necessário, né? Principalmente para manusear, pegar ela na natureza, no chão e ficar manuseando ela. É perigoso, pessoal, não faça isso. Mas eu vou deixar aqui para vocês uma informação que é de suma importância que todos saibam. Pessoal, não é porque a gente vai encontrar, tá na natureza. Observem que esse é um ambiente dos animais, certo? É um ambiente deles. Então não significa porque a gente tá aqui, tá andando por aí, a gente vai identificar cobras e nós iremos matá-las. Não façam isso, por mais perigosa que essa cobra seja, tá? O mais indicado é que você chame alguém que tenha um conhecimento sobre esses animais. Pode ser inclusive o corpo de bombeiros da cidade de vocês, aí da região. Chame esse pessoal para eles virem a resgatar esse animal e levar ele para uma zona que não oferecerá risco nem para você e nem para o próprio animal, certo? A gente trabalha aí na internet, a gente vê vários trabalhos de pessoas conscientizando, inclusive o nosso amigo Rei das Serpentes. Nós temos também vários outros youtubers aí que também fazem esse trabalho de conscientização e preservação dessas espécies. Então, para que vocês tenham uma noção, pessoal, essas cobras são perigosas, porém, vocês podem, se vocês tiverem algum conhecimento mínimo ali, vocês podem de fato saber lidar com aquele animal naquela situação e não simplesmente chegar e matar aquele animal, aquela espécie que está ali. O ideal é que quem puder, coloque num balde, veja aí uma forma de manusear, ou se não conhecer nada sobre esses animais, o ideal é que não faça nada, chame alguém que tenha o conhecimento, chame o corpo de bombeiros para que venham a resgatar esse animal e levar para a natureza, certo? Um ambiente como esse que eu estou aqui, pessoal, vocês podem, de repente eu poderia ter pego uma dessas serpentes na minha casa, ter colocado ela num balde, tampado, feito alguns furos, trazido o animal para um ambiente desse aqui. Observe que é um ambiente de serra, é um ambiente propício para a vida desse tipo de animal, certo? Eu poderia ter vindo até aqui e libertado uma cobra aqui tranquilamente. Ela jamais voltaria para minha casa ou jamais iria, como é um ambiente afastado das outras casas, jamais entraria na casa de outra pessoa, certo? Aqui ela teria a vida dela tranquila, uma vida 100% na natureza, sem interrupções de mais nada, tranquilo? Então, uma conscientização que eu queria fazer nesse vídeo é que vocês não matem essas serpentes quando vocês as virem aí na zona urbana, dentro da sua casa, ou inclusive, principalmente se você estiver numa casa de campo, certo? Não faça isso. Tente capturar o animal de alguma maneira, leve ele para uma região segura para ele e para você e solte o animal, deixe ele seguir um ciclo tranquilo. Todos esses animais têm aí um papel importantíssimo na natureza e não é a gente que
pode chegar a vir e interromper esse papel importante que ela tem aí na nossa natureza. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo, o Top 10, o primeiro vídeo desse canal. Não se esqueça de se inscrever, pessoal. Logicamente, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Traremos alguns convidados para falar para vocês que possam vir nos ensinar aqui no canal. E também, pessoal, deixa o teu like aí nesse vídeo. Isso não vai custar nada a você, isso vai ajudar bastante esse canal, certo? Quando você deixa o like, mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante e o YouTube vai acabar entregando esse vídeo a mais pessoas, para mais pessoas assistirem, tranquilo? Então, muito obrigado por chegar até aqui, por assistir esse vídeo até esse ponto e valeu, pessoal, até o próximo vídeo.